Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Céu. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Tribunal de Cristo. Nesse vídeo eu quero trazer alguns aspectos, algum entendimento a respeito dessa doutrina da escatologia. Mas antes de nós entrarmos nesse vídeo, eu peço para você se inscrever nesse canal, deixe um comentário aí embaixo. Se porventura existe algum assunto que você quer que eu aborde nesse canal, peço que você deixe aí nos comentários, que eu vou estar respondendo, vou estar fazendo, quem sabe, um vídeo para tentar lhe ajudar a respeito de alguma dúvida que você tenha a respeito da Escritura. Primeiro, o Tribunal de Cristo. O que será o Tribunal de Cristo? Primeiramente, a gente tem que fazer uma distinção entre o Tribunal de Cristo e o Tribunal do Julgamento Final, porque na Bíblia nós temos dois tribunais. Nós temos um tribunal em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, onde João diz assim: "E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu." Então aquele trono, aquele julgamento, o grande trono branco, é o juízo final. Mas nós temos um outro trono, um outro tribunal, que é mencionado em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Esse tribunal é o Tribunal de Cristo, e é a respeito dele que eu quero falar com vocês. Eu quero aqui trazer algumas características, depois eu vou trazer algumas especificações mais aprofundadas a respeito disso. Então, primeiro, quando acontecerá esse julgamento? Nós sabemos que é um julgamento, esse tribunal julgará pessoas. Mas primeiro, quando acontecerá esse julgamento? Esse julgamento acontecerá na volta de Jesus. Quando Jesus voltar para arrebatar sua igreja, acontecerá esse julgamento. Segundo, quem estará nesse tribunal? Quem participará? Somente os cristãos. Esse julgamento ele é destinado aos crentes, aqueles que foram salvos em Jesus, e não para os ímpios, não para aqueles que foram condenados ou para aqueles que morreram nos seus pecados, mas para aqueles que morreram com Cristo, que ressuscitarão, ou para aqueles que estiverem vivos naquela época e Jesus voltar. Essas pessoas entrarão, serão julgadas, participarão desse tribunal. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10: "Porque todos deveremos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal." Então esse julgamento todos deverão comparecer, os cristãos deverão comparecer. Mas aqui agora eu quero tratar a parte mais importante do vídeo, que eu acredito que nós precisamos saber. O que será julgado nesse tribunal? Eu quero aqui trazer alguns aspectos a respeito do que vai ser julgado nesse tribunal. A primeira coisa que vai ser julgado nesse tribunal são as obras. Malaquias capítulo 3, versículo 16, eu vou ler para vocês, está escrito assim: "Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam seu nome." O que Malaquias está dizendo aqui? Malaquias está dizendo pra gente que Deus ele tem um livro, ele tem um memorial. É um livro onde estão escritas todas as tuas obras, toda a tua vida está escrito naquele livro. E esse livro ele vai abrir naquele dia para julgar, ou seja, todas as tuas obras. Dentro dessas obras vai entrar pensamentos, atitudes, tudo aquilo que tu fez com o teu corpo em si, né? Tudo aquilo que tu praticou. O que mais vai ser julgado? Não somente as obras, mas também a qualidade dessas obras. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 13, Paulo escreve assim: "Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um." Então essas obras, além de elas serem reveladas naquele dia, elas vão ser provadas. A qualidade da obra. Se você for ler todo esse capítulo 3 aqui de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo ele faz uma lista de 6 tipos de obras que podem ser construídas sobre esse alicerce. Primeiro, que alicerce é esse? Esse alicerce é o Evangelho. Esse alicerce tem a ver com a verdade do Evangelho. E sobre esse alicerce, sobre a verdade do Evangelho, são construídas edifícios, né? No caso, basicamente, é a vida das pessoas, o estilo de vida que foi vivido com base ou sobre aquela verdade do Evangelho. Paulo ele vai listar 6 tipos de obras que existem, pelo menos é o que eu encontro aqui na carta. Ele vai dizer bem assim no versículo 12: "Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas." Aí depois ele vai dizer madeira, feno ou palha. Então nós temos duas categorias. O que vai julgar essas obras, o que vai provar a qualidade das obras é o fogo, que eu li para você. Vai passar pelo fogo essas obras. As obras que são de ouro, de prata e de pedras preciosas, elas não se desfarão no fogo. Mas as obras que têm a qualidade de madeira, feno ou palha, elas vão se desfazer, vão queimar. Então essas obras vão ser perdidas. Então, nesse julgamento vai ser julgada a qualidade das obras. E eu posso dizer que esse tipo de qualidade que Paulo está falando aqui é como você fez. Lembrando que essas obras que Paulo está falando se refere ao nosso estilo de vida, né? A nossa vida no Evangelho, a pregação no Evangelho, todas essas coisas que envolvem, que estão dentro do Evangelho. Nesse trono também será julgado
Outra coisa chamada motivação. Aqui que está o ponto. Lucas capítulo 12, do 2 ao 3 está escrito assim, ó: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será pronunciado dos telhados. Esse texto está associado àquele grande dia, quando Jesus ele vem para julgar a sua igreja, e ele vai trazer à luz tudo aquilo que estava oculto. Então não somente será julgado as obras, a qualidade das obras, mas será julgado a motivação. E aqui está o ponto. Tem muitas pessoas que servem a Deus, que vão à igreja, que estão ali na obra, que estão envolvidos, mas a motivação não é o reino, a motivação não é o avanço de Cristo, o avanço do Evangelho, conversão de almas, mas unicamente a motivação por trás de tudo aquilo que muitas pessoas estão fazendo é benefício próprio. Está com o objetivo de ganhar status, com o objetivo de ser reconhecido, com o objetivo de ganhar dinheiro, com o objetivo de conquistar coisas lá dentro, e não é a motivação real de fazer com que o reino de Cristo avance. Então, naquele grande dia, muitas pessoas ficaram sem obras, ficaram sem galardão. Se forem salvas, ficaram sem galardão porque foram levados pela motivação errada. Embora tenham feito tudo, tenham trabalhado, tenham se esforçado, mas a motivação foi errada. Então, muitas pessoas perderão suas obras naquele grande dia. E por último, as consequências desse julgamento. Lembrando que esse julgamento não é um julgamento de condenação ou salvação, porque esses que estão sendo julgados aqui é a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo já foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, e ela está salva, ela não será condenada. Esse julgamento ele não tem a ver com condenação ou salvação, ele tem a ver com galardão, com recompensa para aqueles que foram fiéis a Cristo. As consequências desse julgamento, quais serão as consequências? Primeiro, perda de galardão. Muitas pessoas que viveram uma vida servindo a Cristo podem naquele grande dia perder e passar para a vida eterna sem nada, sem galardão, sem recompensa, apenas com a salvação, que Paulo vai dizer que essas pessoas elas serão salvas como que pelo fogo. Eu vou ler o texto para você, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, está escrito assim, ó: se o que alguém construir se queimar e se sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então essa pessoa ela terá salvação, mas ela não terá galardão, ela não terá recompensa, ela não terá herança no reino dos céus, porque as suas obras foram queimadas no fogo por algum desses problemas que eu acabei de citar para você. Essa pessoa ela poderá ser envergonhada naquele grande dia diante de Jesus. Olha só, 1 João capítulo 2, versículo 28 está escrito assim, ó: filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Pode acontecer de muitos cristãos na volta de Jesus, embora salvos, sejam envergonhados por causa da sua conduta na terra. Então naquele grande dia, quando for revelado os segredos do coração, quando for revelado tudo aquilo que estava oculto, essa pessoa pode ser envergonhada pela sua conduta, Em uma certa passagem, Paulo vai dizer que aquele que fizer o agravo receberá agravo. Por isso que é muito perigoso nós cristãos praticarmos a maldade ou de alguma maneira ferirmos os nossos irmãos. Naquele grande dia, esses agravos serão retribuídos, e isso pode ser motivo de vergonha para você naquele grande dia. E por último, toda decisão que for tomada nesse tribunal, ela vai ser eterna. Não haverá mudança posterior. Por exemplo, se você foi salvo, mas você não tem nada de herança, você não tem nada de galardão, você vai viver eternidade assim, sem galardão, sem nada. Há certos estudos mais aprofundados, eu não quis trazer aqui nesse vídeo, mas há estudos mais aprofundados que diz que pessoas, segundo a parábola dos talentos, pessoas elas vão reinar sobre nações, pessoas vão reinar sobre países, pessoas vão reinar sobre províncias. Se você quiser que a gente se aprofunde mais, deixa um comentário aqui embaixo, que eu vou buscar mais assuntos, me aprofundar mais, mas eu espero de alguma maneira ter te ajudado, ter te esclarecido através desse vídeo, que nós venhamos viver uma vida mais reta, mais santa, mais justa, mais piedosa diante de Deus, para que naquele grande dia possamos ter nosso galardão, nossa recompensa dessa vida tão sofrida que nós vivemos nessa terra. Peço para você se inscrever nesse canal, deixe seu like aí embaixo, deixe um comentário, como eu falei no início. Se existe alguma coisa que você quer que eu comente nesse canal, se existe algum assunto que você quer que seja abordado nesse canal, comenta aí embaixo. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre aquilo que você quer, como outras vezes já fiz. E que Deus possa abençoar a tua vida nesse dia, em nome de Jesus.